Olá, você está no TV Justiça, no programa Saber Direito. Meu nome é Lívia Mendes Moreira Miralha e eu sou professora de Direito do Trabalho. Essa semana ministraremos o curso Direito Constitucional do Trabalho. O curso tem por objetivo analisar os princípios constitucionais do trabalho, bem como diversas outras matérias referentes ao direito trabalhista, com base e sob a luz da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O tema da nossa primeira aula é Princípios Constitucionais do Trabalho e estamos aqui hoje com as alunas Camila, Sara e Carla, que participarão conosco ao longo dos 5 programas. Se você quiser participar, vocês podem enviar um e-mail para o programa, para o seguinte endereço eletrônico, saberdireito@stf.jus.br. Pedimos apenas que o aluno se identifique o tema e o professor para quem está enviando a dúvida, a fim de facilitar as respostas e o encaminhamento correto da sua pergunta. Bom, sem mais delongas, iniciaremos a nossa aula sobre princípios constitucionais do trabalho. O objetivo da aula de hoje é analisar aqueles princípios constitucionais que balizam e pautam o direito do trabalho brasileiro. Por que disso? O ordenamento jurídico, ele é um todo harmonioso e todas as leis infraconstitucionais devem ser lidas à luz da Constituição Brasileira de 1988. Sendo assim, antes de falar do direito do trabalho especificamente, é preciso que nós analisemos quais são os princípios constitucionais que fundamentam a criação e a interpretação do direito trabalhista. Nós iremos apenas relembrar alguns conceitos de direito constitucional antes de entrar efetivamente nos princípios constitucionais do trabalho. Inicialmente, cabe lembrar que os princípios são caracterizados como verdadeiras normas jurídicas. Os princípios têm força normativa, o que significa dizer que esses princípios podem e devem ser exigidos, tais como as regras. É uma construção do constitucionalismo moderno que determina que as normas jurídicas são compostas dos princípios e das regras e que ambos são dotados da mesma carga de normatividade. Há um doutrinador, um jurista português, chamado Joaquim José Gomes Canutilho, que, ao ensinar acerca da Constituição portuguesa, traz um ensinamento muito importante que também pode ser aplicado aqui no direito brasileiro. Canutilho fala que a Constituição ela deve ser entendida como um sistema aberto de regras e princípios. A Constituição ela não poderia ser constituída apenas como regras, pois isso significaria um engessamento do direito constitucional e de todo o ordenamento jurídico de um país. Mas também não poderia ser apenas um sistema composto apenas de princípios, pois isso geraria uma grande insegurança jurídica na hora da interpretação e da criação das leis infraconstitucionais. Sendo assim, devemos compreender a Constituição como um sistema composto de princípios e regras. Lembrando que os princípios, eles servem para informar e balizar tanto a atividade do legislador quanto a do intérprete e dos próprios particulares, haja vista que os direitos fundamentais têm eficácia horizontal, ou seja, também são exigíveis no trato entre os particulares. Bom, sendo assim, os princípios constitucionais, de acordo com Canutilho, serviriam para permitir a renovação e a atualização da Constituição. Ou seja, eles garantem que a Constituição possa ser interpretada de forma a se tornar atual e efetiva no âmbito daquela determinada sociedade em uma dada época. Fala uma coisa muito interessante, que os princípios permitem a passagem de um direito dos livros para um direito de ação, para uma Constituição viva. Então, percebemos que os princípios constitucionais têm uma importância imensa no ordenamento jurídico brasileiro. Como o nosso curso é de Direito Constitucional do Trabalho,
nós vamos tratar aqui especificamente daqueles princípios constitucionais que balizam a atividade do jurista trabalhista, né, do intérprete, do aplicador, do próprio legislador no âmbito das relações de trabalho. Então, vamos tratar do princípio da valorização do trabalho, do princípio da justiça social, do princípio da dignidade da pessoa humana, igualdade da não discriminação e do princípio da proporcionalidade. Na aula de hoje, todos eles como base do direito do trabalho brasileiro. O primeiro princípio que iremos tratar é o princípio da valorização do trabalho, que pode ser entendido como fundamento da República Brasileira. Está lá no artigo 1º, inciso 4º da Constituição de 1988, que estabelece o seguinte. Nós vamos ler aqui só para ficar mais claro ainda. A República Federativa do Brasil, tomada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Lembrando que o inciso 3º traz também como fundamento a dignidade da pessoa humana. Por que eu falei isso? Porque é importante lembrar o seguinte: o valor social do trabalho, né, o princípio da valorização do trabalho, ele se encontra no mesmo inciso do que o princípio da livre iniciativa. E, de fato, temos que ler os dois, de modo que os dois possam se harmonizar. Ao mesmo tempo que eu permito e garanto o exercício da livre iniciativa, é necessário que eu também garanta a valorização do trabalho. Mas a gente não pode se esquecer que a dignidade humana, ela é o fundamento primordial do Estado democrático brasileiro. Sendo assim, na aplicação, né, dos princípios da valorização do trabalho e da livre iniciativa, a gente sempre deve sopesá-los a fim de garantir que prevaleça aquele que melhor realiza a dignidade humana da pessoa, né, do indivíduo. Bom, a valorização do trabalho, ela é uma preocupação que vem desde os primórdios do início do sistema capitalista de produção. Desde Santo Agostinho é possível se perceber essa preocupação com a valorização do trabalho. Santo Agostinho falava que o trabalho é o principal meio de dignificação do ser humano e que ele tem uma importância enorme no sistema capitalista, uma vez que ele é o responsável por inserir aquele homem destituído de riquezas no sistema capitalista de produção. O princípio da valorização do trabalho, então, constitui fundamento do Estado brasileiro, está lá no artigo 1º, inciso 4º da Constituição, mas também encontra várias outras referências ao longo da Constituição, principalmente no capítulo da ordem social e da ordem econômica. Então, percebam que a valorização do trabalho, ela caminha sempre junta com a valorização da livre iniciativa, do direito econômico, etc. Ou seja, o princípio da valorização do trabalho, então, ele deve ser sempre lido em consonância com o princípio da livre iniciativa, mas sempre rememorando que nenhum deles deve ser levado, entendido em detrimento do outro. Eles sempre devem ter uma harmonia, uma proporcionalidade, lembrando que a finalidade precípua do Estado Democrático de Direito e das normas constitucionais é o ser humano, né? O indivíduo é o pilar estruturante do Estado Democrático de Direito. Então, quando eu falo em princípio da valorização do trabalho e da livre iniciativa, eu não posso me esquecer que a finalidade não é a mera realização do econômico, né? A finalidade tem que ser a realização da própria dignidade do ser humano. Sendo assim, como o princípio da valorização do trabalho está umbilicalmente ligado ao princípio da dignidade humana, a gente pode concluir que eu não estou falando aqui de qualquer trabalho. Não estamos falando da valorização de qualquer posto de trabalho, mas sim da valorização daquele trabalho digno.
isso não significa que qualquer posto de trabalho, qualquer tipo de trabalho, se insira como base do princípio da valorização do trabalho. O trabalho digno é aquele que permite ao trabalhador a efetiva inserção na sociedade capitalista. É aquele em que o trabalhador tem os seus direitos trabalhistas mínimos garantidos, tem uma condição de trabalho digna com garantia das normas de saúde e de segurança e que não se permitam as condições alvitantes ou degradantes de trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente falar que o princípio da valorização do trabalho diz respeito a qualquer trabalho, a gente vai estar, inclusive, fundamentando os trabalhos em condição análoga de escravo, trabalhos degradantes, trabalhos alvitantes, e não é esse o motivo, não é esse o fundamento do princípio da valorização do trabalho. A gente quer sempre que o ser humano seja dignificado por meio do seu trabalho, e não que ele seja colocado em uma situação degradante. O nosso próximo princípio é o princípio da justiça social. Está lá nos artigos 1º, inciso 4º, né, não expressamente, a gente acabou de ler o artigo 1º, inciso 4º. O princípio da justiça social, ele não está expresso nesse artigo, mas ele pode ser inferido do artigo 1º, inciso 4º. No artigo 3º, incisos 1º e 3º, também não está expresso, mas pode ser inferido desses incisos do artigo 3º, e está expressamente, a gente encontra ele nos artigos 170 e 193 da Constituição de 1988. O artigo 170 prevê como uma das metas da ordem econômica a concretização da justiça social. A gente está falando aqui do capítulo, né, que estabelece as normas constitucionais referentes à ordem econômica do Estado Democrático Brasileiro. E, mais à frente, no artigo 193, a Constituição enfatiza que compõe a base da ordem social brasileira o primado do trabalho e fixa como um dos objetivos da ordem social brasileira o bem-estar e a justiça social. Isso tudo nos leva a crer o seguinte, que se a finalidade da ordem econômica e se a finalidade da ordem social é a concretização da justiça social, lembrando que a gente acabou de falar do princípio da valorização do trabalho como base, fundamento do Estado Democrático Brasileiro, a gente só pode concluir o seguinte, que ao procurar realizar o desenvolvimento econômico e social de um país, temos que ter sempre em mente que o fim do desenvolvimento econômico não pode ser pautado apenas em números. O fim do desenvolvimento econômico e social tem que ser a realização dessa justiça social com a distribuição mais igualitária de rendas e com a inserção do ser humano no sistema capitalista de produção. O desenvolvimento econômico, a gente muitas vezes é levado a pensar, né, que basta que o PIB de um país esteja bom ou que se os números da economia andam bem também a população daquele país. E a gente sabe muito bem que isso não é verdade em alguns casos. Muitas vezes a gente percebe um grande desenvolvimento econômico, mas se esse desenvolvimento econômico não é feito com a observância dos princípios constitucionais, ele pode gerar uma desvalorização, principalmente dos seres humanos trabalhadores. Então, o desenvolvimento econômico, ele tem que caminhar junto com a normatização das relações trabalhistas e tem que caminhar junto com o princípio da valorização do trabalho. Só assim nós conseguiremos atingir a tão almejada justiça social em nosso país. De acordo com o professor Maurício Godinho Delgado, dissertando acerca do princípio da justiça social,
o capital não pode ser entendido, é inconstitucional a antítese ou o lucro ou o ser humano. De modo que práticas empresariais que alvitem a condição do trabalhador e não garantam a concretização da justiça social poderiam ser tomadas, inclusive, como inconstitucionais. Sendo assim, podemos entender que a justiça social, ela permitiria, na verdade, ela não permitiria, ela obriga, o princípio da justiça social, ele obriga o Estado a garantir a todos as condições iguais de acesso a uma vida digna. O que isso significa, pessoal? Significa o seguinte: o Estado, ele é obrigado a garantir que todas as pessoas tenham condições de igualdade, que todas tenham acesso básico à saúde, educação e também ao mercado de trabalho, e ao mercado de trabalho digno. E como isso se faz? Por meio, principalmente, da educação, do acesso à educação e à formação profissional. Sem a garantia desses direitos sociais fundamentais, é difícil de se falar em concretização do direito fundamental ao trabalho também. Porque aqui a gente não está rememorando, falando de qualquer trabalho, mas sim daquele trabalho digno que de fato valorize a pessoa humana. Como que a gente pode falar em um direito, um trabalho digno, se aquela pessoa não tem formação, não tem educação, não tem condições iguais aos demais seres humanos de concorrer a uma vaga no mercado de trabalho. Bom, dentro do princípio da justiça social, também utilizando dos ensinamentos do Joaquim José Gomes Canotilho, podemos falar do princípio democrático, econômico e social. O Canotilho nos ensina que, na conjugação da leitura dos princípios da valorização do trabalho e da justiça social, nós encontramos o princípio democrático, o princípio da democracia econômica e social. O princípio da democracia econômica e social garante aquilo que eu já falei anteriormente para os senhores, que o Estado só deve garantir o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, garantir que o social, que as pessoas, os seres humanos, sejam de fato integrados na sociedade. Canotilho nos ensina que, em decorrência do princípio democrático, da democracia econômica e social, surge um outro princípio que é muito importante para nós do direito do trabalho, que é o princípio da vedação ao retrocesso social. O princípio da vedação ao retrocesso social garante que aqueles direitos trabalhistas, os direitos sociais fundamentais relativos ao trabalho, que é o que nos interessa aqui na aula de hoje, eles não podem ser reduzidos. Ou seja, nós só podemos ter normas jurídicas que elevem o patamar mínimo garantido pela Constituição. Qualquer outra norma infraconstitucional ou qualquer outra norma, mesmo tratados internacionais, não poderiam ser ratificados, ser criados para reduzir esses direitos trabalhistas efetivamente garantidos na Constituição e já concretizados dentro daquela determinada sociedade. Essas normas infraconstitucionais, esses tratados internacionais, seriam considerados inconstitucionais e não poderiam prevalecer, uma vez que o princípio da vedação ao retrocesso social proíbe que normas posteriores venham a derrogar ou a reduzir garantias trabalhistas já existentes naquele ordenamento jurídico. Esse princípio ele é de extrema importância no direito do trabalho brasileiro e ele, embora não esteja expresso na Constituição, ele é uma decorrência direta dos dois primeiros princípios que nós falamos. O princípio da valorização do trabalho e o princípio
da justiça social. E relembrando aqui, né, pessoal, eu falei da questão da vedação do retrocesso social, mas a gente também não pode deixar de lembrar que os direitos sociais são cláusula pétrea. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, proíbe emendas constitucionais que visem a derrogar, né, a retirar ou a reduzir direitos sociais fundamentais. Sendo o direito do trabalho um direito social fundamental, a gente poderia até, não precisaria sequer de falar em vedação ao retrocesso social. Mas como a gente vive em uma sociedade capitalista em que muitas vezes prevalece o interesse do capitalista em detrimento da pessoa humana trabalhadora, esse princípio da vedação ao retrocesso social, ele surge com uma importância extrema, porque ele, conjugado com o princípio da valorização do trabalho, o princípio da justiça social, o princípio da dignidade da pessoa humana e com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, nos permite a seguinte leitura: os direitos trabalhistas inseridos no artigo 7º, 8º, 9º, 10 e 11 da Constituição são considerados cláusula pétreas, não podem ser revogados, não podem ser reduzidos, nem por emendas constitucionais. Percebam, então, que o princípio da vedação no retrocesso social nada mais é do que uma decorrência lógica do ordenamento constitucional brasileiro. Porque se eu não permito que se reduzam os direitos trabalhistas, já constitucionalmente garantidos, uma vez que são direitos sociais fundamentais, né, nem por emenda constitucional se permite essa redução, com muito mais razão, não se permitiria ao Brasil ratificar um tratado, uma convenção internacional ou editar uma lei infraconstitucional que vise a retirada desses direitos trabalhistas do ordenamento jurídico brasileiro. Certo? Passando para frente, para o nosso próximo princípio, vamos falar do princípio da função social da propriedade. O princípio da função social da propriedade está inserido no artigo 170 da Constituição de 1988. A Constituição, em seu artigo 70, traz a seguinte redação: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, olha aí de novo o princípio da valorização do trabalho, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, olha aí de novo o nosso princípio da justiça social, observados os seguintes princípios. E, em seu inciso 3º, traz para a gente a função social da propriedade. Percebam que tudo isso está inserido no capítulo dos princípios gerais da atividade econômica. Ou seja, a atividade econômica, ela não pode ser tida como algo destacado, né, como algo que não se relaciona com a justiça social, com a valorização do trabalho, com a dignidade humana. A própria Constituição traz em seu artigo 170, inciso 3º, a necessidade da propriedade de realizar a sua função social. É verdade que o artigo 1228 do Código Civil, né, de 2002, trouxe novamente, né, repetiu o texto constitucional e foi além, né, do texto constitucional também, a necessidade da propriedade de realizar a sua função social. A gente nem precisava dessa repetição no Código Civil de 2002. Mas essa concretização infraconstitucional do princípio da função social da propriedade, ela é de extrema importância. Ela está ali para lembrar a gente, olha, existe um princípio constitucional lá no artigo 170, inciso 3, que garante que a propriedade tem que ter e realizar uma função social. Além desse princípio, a gente ainda tem aqui, nas normas infraconstitucionais, a
garantia dele e a regulamentação desse princípio, a fim de que, na realização da atividade econômica, de fato, se consiga concretizar essa função social. Então, não há desculpas para que não seja concretizado a função social. Ela está na Constituição e no Código Civil. Ou seja, ela é um dever, uma obrigatoriedade dos proprietários de propriedade privada. Quando a gente pensa em propriedade, vocês devem estar aí do outro lado se perguntando, se a gente está falando também, poderia estar falando também da empresa. José Afonso da Silva nos ensina que não há dúvidas acerca da interpretação do princípio da função social em relação à empresa. Que quando a Constituição se refere à propriedade, ela o faz de forma ampla, de modo que ela abarca também a empresa, e ele chama inclusive o princípio da função social, ele fala que ele pode ser entendido inclusive como função dos meios de produção, função social dos meios de produção, função social da atividade empresária. Ou seja, a empresa também tem essa função social. Muitas vezes a gente fala em função social da propriedade e as meninas devem estar pensando aí, lembrando de propriedade rural. A gente liga muito o princípio da função social da propriedade às propriedades rurais, às propriedades urbanas, principalmente nas questões de uso capião, de disputa de terra, etc. Essa função também é importante, essa função também está garantida no princípio, mas a que nos interessa aqui é a aplicação do princípio da função social da propriedade às empresas. A empresa ela tem essa obrigatoriedade de cumprir uma função social. E qual que é a primeira função social da empresa? A primeira função social da empresa, gente, diz respeito à garantia dos direitos trabalhistas e um meio ambiente saudável para os próprios trabalhadores, para os próprios empregados. Uma empresa que não garante um meio ambiente saudável, não cumpre as normas da legislação trabalhista, ela não está cumprindo a sua função social. É lógico que a empresa tem uma função social muito mais ampla do que essa. A função social da empresa, ela não é restrita à garantia dos direitos trabalhistas e ao meio ambiente saudável para os seus trabalhadores. As atitudes empresariais, elas geram um reflexo muito mais amplo naquela sociedade em que a empresa está inserida. E a função social da propriedade também diz respeito ao compromisso social que aquela empresa tem com a comunidade na qual ela se encontra, com o meio ambiente, que ela da comunidade, da sociedade em que ela se localiza. Enfim, diz respeito também a tudo isso. Mas a função social da propriedade que mais nos interessa ao se tratar de princípios constitucionais do trabalho é essa função social da empresa no que diz respeito à garantia dos direitos trabalhistas e das normas de saúde e segurança dos trabalhadores que emprestam a sua mão de obra para a consecução dos fins sociais e econômicos daquela determinada empresa. Eu costumo falar, pessoal, que não adianta nada uma empresa que propague a sua responsabilidade social por meio de cuidados com o meio ambiente, implementação de creches, de escola, doações. É lógico que isso também é importante, meninas? Muito importante. Mas isso não acrescenta nada se aquela empresa não cumpre primeiro a sua responsabilidade perante os seus empregados. Uma empresa que tem um marketing social, está muito na moda agora o marketing social, a propaganda da responsabilidade social e etc., que planta uma árvore, que ajuda uma creche, tudo isso é muito importante.
Mas uma empresa que faz isso e não paga um 13º do seu empregado, que não garante férias mais 1/3, que não assina carteira dos seus empregados, isso é muito grave, né? Que função social que ela está realizando? Ela está realizando um marketing social, mas ela não está realizando a sua função social, até porque as pessoas, né, com quem elas têm mais responsabilidade não estão tendo os seus direitos garantidos. Então, isso é muito importante de falar. Eu gosto muito do princípio da função social da propriedade, acho ele muito importante, principalmente, né, diante de tamanha, de tantas informações que nós temos e dessa onda, né, dessa leva de marketing social e responsabilidade social. Por favor, não me entendam mal. Não estou falando que isso não é importante, que isso não é necessário. É importante, é necessário sim. Mas, ao meu ver, a empresa precisa primeiro cumprir a função social que lhe é atribuída pela Constituição e pelo Código Civil, para depois, né, poder falar aí de um marketing social, de uma responsabilidade social. Bom, o nosso próximo princípio, que eu coloquei aí para vocês, é o princípio da proporcionalidade. Ele se assenta sobre 3 pilares e vocês provavelmente já ouviram falar dele. Os pilares da adequação, da necessidade e da proporcionalidade estrito sensu. A necessidade diz respeito à necessidade dos meios e os fins, né, que foram empregados, dos meios que foram empregados para a consecução daquele fim. A pergunta que nós nos devemos fazer com relação à necessidade é: aquele meio utilizado era realmente necessário para a consecução daquele fim? Ele era o menos gravoso? E, por fim, o pilar da proporcionalidade estrito sensu. O pilar da proporcionalidade estrito sensu é um velho amigo de todos aqueles que gostam de direito constitucional ou daqueles que gostam do direito, né? Porque o direito não pode ser entendido sem o direito constitucional. O princípio da proporcionalidade estrito sensu é aquele que diz respeito ao sopesamento, balanceamento, à ponderação. Né? O que é isso? Quando eu tenho uma colisão entre princípios, eu devo sopesá-los. Diferente de quando a gente tem uma colisão entre regras. Vocês estão lembrados disso também, ou não? Mais ou menos. Vamos relembrar aqui rapidinho. Com relação às regras, né, quando eu tenho 2 regras que poderiam ser utilizadas no mesmo caso, e elas entram em conflito, eu devo afastar uma das regras e aplicar somente aquela regra que é válida para aquele caso concreto. O Dworkin, né, que é um jurista americano, ele fala sobre a questão da regra do tudo ou nada. Quando eu tenho um conflito entre regras, ou uma vale e a outra não vale, ou não há conflito entre regras. Porque sempre uma deve prevalecer sobre a outra e a outra vai ser afastada e não vai ser em nada aplicada. Diferente do que acontece com os princípios. Se eu tenho uma colisão entre o princípio da valorização do trabalho e da livre iniciativa, por exemplo, né, que são princípios à primeira vista antagônicos, que não se harmonizam, mas eles devem se harmonizar, eu não posso falar em afastamento do princípio, né, em aplicação da regra do tudo ou nada. Não é que o princípio da valorização do trabalho vai valer e o princípio da livre iniciativa deixa de valer. Não é isso. Né? O princípio da proporcionalidade, por meio da proporcionalidade, do seu aspecto da proporcionalidade estrito sensu, nos ensina o seguinte: devemos ponderar os princípios. Devemos utilizar os meios necessários para atingir a finalidade que se pretende.
E isso significa que eu não vou afastar, um princípio não deixa de valer. Eu vou aplicar aquele princípio que melhor se coadune com o fim que eu desejo realizar. Mas sem deixar que o outro princípio, né, sem afastar completamente a aplicação do outro princípio. O valor promovido no balanceamento daqueles princípios que estão em colisão, ele deve ser mais relevante do que aquele que foi sacrificado. O que isso significa na prática para a gente? Que a gente deve se perguntar, aquele meio utilizado é o menos gravoso? É necessário? Há uma necessidade? Há uma adequação entre o meio que eu apliquei e a finalidade que eu pretendi alcançar? Sem que isso gere uma regra do tudo ou nada e o afastamento completo do princípio, de um dos princípios que esteja em colisão. Esse princípio é muito importante para a gente, porque ele vai ser o garantidor dos direitos fundamentais. Porque direitos fundamentais são direitos, né, gente, que vivem em eterna colisão. O direito à intimidade, muitas vezes, colide com o direito da livre iniciativa, principalmente no caso das revistas. Pode o empregador realizar revista íntima? Não, isso a gente já sabe que não, né? Íntima não pode de jeito nenhum. Mas pode o empregador realizar algum tipo de revista? Isso não ofenderia a integridade física e moral do empregado? Mas e o direito? E o princípio da livre iniciativa do empregador, né? Que pode fiscalizar, que pode né, e deve fiscalizar os seus meios de produção e atividade trabalhista. Percebam, então, que no direito do trabalho, os direitos fundamentais, sociais e individuais e econômicos vivem em eterna colisão. Então, como garanti-los? O meio de garantir ao máximo esses direitos só é possível por meio da ponderação, da aplicação do princípio da proporcionalidade. Então, no caso da revista, né, do empregado poder ou não poder realizar uma revista em seus empregados, eu devo sopesar os princípios, né, os princípios individuais fundamentais de integridade física, moral, dignidade humana, etc., e o princípio da livre iniciativa, para estabelecer qual seria o limite dessa revista. Como não é a nossa aula, nós não iremos tratar de um tema tão polêmico, que é polêmico, né? Posso revistar a bolsa das meninas, né, das mulheres, das empregadas? A bolsa é uma extensão da nossa própria personalidade, principalmente para as mulheres, isso é verdade, né, pessoal? Uma extensão. Todo dia eu vou ter que abrir a bolsa para o empregador? Isso é justificável? Não sei. Vai depender da análise do caso concreto e da aplicação do princípio da proporcionalidade. Quem fala disso muito bem, né, que vocês devem estar estranhando que eu ainda não o citei, é o Robert Alexy, né, e o Dworkin. Para quem quer entender a questão do sopesamento dos princípios, da colisão dos princípios, tem que ler a doutrina dos dois. Bom, antes de passar para o nosso próximo princípio, que é o princípio da igualdade e da não discriminação, que está lá no artigo 5º da Constituição, só cabe falar uma coisinha a mais sobre o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele garante, eu já falei, né, a aplicação concreta dos direitos fundamentais e permite que eles sejam realizados ao máximo. A Flávia Piovesan fala uma coisa muito interessante, né? Ela não está falando necessariamente da questão do sopesamento, do balanceamento, da ponderação, mas a gente pode utilizar a fala dela aqui, que é o seguinte: o substrato mínimo dos direitos fundamentais é a dignidade humana. Então, toda vez que eu falar em ponderação e falar em adequação entre os fins e o meio, qual que deve ser sempre a minha finalidade? A realização da dignidade humana. Então, quando eu vou ponderar,
princípios que estão em colisão, eu devo sempre lembrar que o substrato mínimo dos direitos fundamentais é a dignidade humana, de modo que, ao ponderar princípios, eu devo procurar sempre efetivar e garantir aquele que consiga realizar, no caso concreto, a dignidade e a valorização do ser humano. Passamos, então, para o princípio da igualdade. Está lá no artigo 5º da Constituição. Vamos falar ainda do princípio da dignidade da pessoa humana, né? Vocês devem estar achando esquisito. A professora deixou para o final o melhor, né? Mas é assim. A gente deixa para o final aquilo que é melhor para garantir que os alunos fiquem atentos até o fim da aula. O princípio da igualdade na não discriminação está lá no artigo 5º da Constituição. E o artigo 5º da Constituição parece, quando a gente lê o artigo 5º da Constituição, parece que ele está falando de uma igualdade meramente formal. Que seria o quê? Aquela concepção de igualdade que prevaleceu no Estado liberal e que dizia respeito à interpretação de forma igual da lei a todos. Aquela coisa bem formalista. Está na lei, eu aplico para todo mundo de forma igual. A gente critica isso atualmente, mas na época do Estado liberal isso foi um grande avanço, que até então tinham seres humanos, como por exemplo os escravos, que sequer eram considerados detentores de direito. Que sequer, né, tinham garantido a aplicação das leis a eles. Bom, mas essa fase já passou, nós já superamos. Hoje vivemos em um Estado democrático de direito e nós não podemos admitir a interpretação meramente formal do princípio da igualdade. O princípio da igualdade, ele tem que ser lido, né? A ministra Carmen Lúcia fala isso muito bem no livro dela sobre o princípio da igualdade. Ele deve ser lido como igualdade através da lei. Também tem uma outra doutrinadora, que é a Luciana Lorenz, nem fala da questão do princípio da igualdade por meio, mediante a lei. O que isso significa? Significa que a igualdade, ela tem um aspecto formal, sim. Lembrando que, né, aquela máxima que a igualdade deve assegurar tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais na medida da sua desigualdade. Então, quando a gente fala em igualdade formal, na interpretação da lei de forma igual para todos, lembrando sempre que existem grupos sociais e indivíduos que necessitam de uma interpretação diversa, mas essa interpretação diversa, esses direitos diferenciados, eles servem tão somente para garantir a igualdade substancial dessas pessoas. O que seria a igualdade, né, o aspecto substancial da igualdade? Algumas pessoas tendem a entendê-lo com um aspecto negativo, porque em alguns regimes totalitários, socialistas e comunistas, ele foi deturpado no sentido de que igualdade substancial seria dar direitos iguaizinhos para todo mundo, de forma a não permitir, né, que uma pessoa tivesse mais ou se desenvolvesse mais do que a outra. Também não é isso que eu estou falando quando eu estou falando aqui de igualdade substancial. O que a gente está falando principalmente é daquela igualdade, que eu já me referi a ela anteriormente, que é a igualdade de condições. É garantir que todos tenham acesso ao mínimo necessário para garantir uma vivência digna, uma vida digna. Eu não gosto da expressão, né, que é para garantir uma sobrevivência digna. Se eu perguntar aqui para as meninas, duvido que alguma delas quer apenas sobreviver nessa vida, né? Não, elas querem viver plenamente e dignamente. Então, quando a gente fala em igualdade substancial, em igualdade de condições, em acesso aos direitos mínimos para que se possa, pelo menos, ter condições de se atingir a igualdade plena, a gente não está falando aqui de uma mera sobrevivência. A gente está falando sempre de uma vivência digna. E é isso que o princípio da igualdade do artigo 5º da Constituição diz para a gente. No âmbito trabalhista,
o Plá Rodrigues, que é um jurista estrangeiro, ensina para a gente deve separar o principal, que é a dignidade da pessoa humana, e o acessório, que é a singularidade de cada um e de cada caso concreto. Que o direito do trabalho, ele deve garantir esse principal, o mínimo para que se concretize a dignidade humana. E deve-se permitir que a singularidade de cada um seja respeitada, de modo que é garantido ao empregado, a um trabalhador, né, ter mais, se desenvolver mais do que um outro trabalhador, de acordo com o seu esforço, com as suas condições, etc. Mas, né, não naquela lógica que muitas vezes nós pensamos de que o sucesso cabe a cada um, né, se você puder, você consegue. Essas frases de efeito, elas significam muito quando a gente tem uma igualdade de condições. Quando a todos é garantido o mínimo para que elas possam ter o acesso ao trabalho digno, acesso ao mercado de trabalho digno e daí se desenvolver. Quando a gente não tem garantia de educação, saúde, escola para todo mundo, o que não permite uma igualdade de condições, a gente não pode falar dessas máximas de o sucesso cabe a você, cada um tem o que merece, etc. Ok? O princípio da igualdade, então, ele visa a garantir que todos possam ter concretizados a sua dignidade, mas, ao mesmo tempo, ele permite que as particularidades de cada um sejam observadas e garantidas. E, por fim, mas não menos importante, pelo contrário, eu estou falando dele desde o início da aula, o princípio da dignidade humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que determina para a gente que a dignidade humana é fundamento da República e do Estado Democrático de Direito. Além dessa inserção no nosso texto constitucional, cabe lembrar que a dignidade humana está inserida no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e que estabelece que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, ele é um princípio que é garantido na seara internacional, inclusive. Ele foi muito importante a constitucionalização do princípio da dignidade humana, né, e a internacionalização, inserção dele nos textos internacionais. Eu falei, né, de 1948, ela veio logo em seguida à Segunda Guerra Mundial. Isso tem uma justificativa. A primeira Constituição a inserir em seu texto o princípio da dignidade humana foi a alemã. Por quê? Porque a Alemanha tinha acabado de vivenciar, né, uma Segunda Guerra Mundial em que foram cometidas as piores atrocidades, né, da história humana até então. Então, os alemães, muito preocupados, inseriram em seu texto constitucional a garantia da dignidade humana como uma garantia a todos os cidadãos, não apenas aos cidadãos alemães. Certo? Bom, e aqui no Brasil, a gente está tratando de temas atuais, então a gente não vai falar das outras constituições, mas ele se encontra inserido, o princípio da dignidade humana, nas constituições anteriores a 1988 também. Mas, em razão do corte epistemológico do nosso curso, a gente vai tratar apenas do princípio da dignidade da pessoa humana no artigo 1º, inciso 3º da Constituição de 1988. Nós vamos voltar a falar nas nossas próximas aulas sobre a dignidade da pessoa humana. Por quê? A dignidade, como ela tem um conceito aberto, ela tem sido muito usada, muito falada, mas ela é dos princípios de mais difícil realização. Né? Pelo contrário, muitas vezes a dignidade tem sido banalizada. Não é o que nós pretendemos aqui no nosso curso.
Eu falei brevemente sobre a dignidade, mas isso não vai ter prejuízo nenhum, porque nós voltaremos a falar dela em vários outros momentos da aula, buscando sempre uma leitura que não banalize o sentido da dignidade humana e procurando sempre demonstrar quais são os mecanismos, os instrumentos que nós temos para garanti-la e realizá-la. Bom, vamos encerrando a nossa primeira aula sobre princípios constitucionais do trabalho. Falamos hoje sobre o princípio da valorização do trabalho, o princípio da justiça social, o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana. Tratamos também do princípio da vedação do retrocesso social dentro da análise do princípio da justiça social e da valorização do trabalho. Convido a todos vocês a continuarem conosco no nosso curso de Direito Constitucional do Trabalho ao longo da semana. E relembrando que, para aqueles que desejarem participar e tiverem dúvidas, podem enviar e-mails para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever as nossas aulas, é só acessar o site do YouTube, né, www.youtube.com/saberdireitoaula, tudo junto. Convido todos vocês para continuar conosco e para que na nossa próxima aula, em que trataremos sobre princípios de direito coletivo do trabalho à luz da Constituição brasileira. Mas ainda tem muitos temas interessantes pela frente. Falaremos de trabalho digno, trabalho decente, trabalho escravo, sobre flexibilização e desregulamentação das leis trabalhistas na atualidade, temas extremamente atuais e de extrema relevância e importância para aqueles na área trabalhista. Muito obrigada, até a próxima aula.